informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem o seu dia. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos chegando com o programa desta segunda-feira, dia 18 de setembro, levando para vocês os seguintes destaques. Mais de 4.500 incêndios em Mato Grosso do Sul até setembro. A abertura oficial do plantio da soja será hoje em Ponta Porã. A Embrapa de Dourados está na pesquisa do grão de bico. A associação critica a recomendação da Conab de se plantar menos milho. E o mercado do gado gordo parado em todo o sul do estado com frigoríficos fechados. Amigo agricultor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe de consultores capacitados com as melhores soluções técnicas para a sua lavoura. Fertilizantes, sementes defensivos, do plantio à colheita, os melhores produtos é com a Agrojangada. Agrojangada, lojas em Itaporã, na saída para Maracaju, 3451-5400. Dourados, na Marcelino Pires, 6027, fone 3410-5400. E na Viraí, na Rua Brasil 1110, fone 3461-2096. Agrojangada, ao lado do produtor. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira. Sol com algumas nuvens e não chove. Essa a previsão para Dourados e região nessa segunda-feira. Calor de até 35 graus. Para essa semana que está se iniciando, não há previsão de chover. Estamos na lua minguante. Você sabe que o leite é fonte de cálcio, vitamina B2 e B12, vitamina A, vitamina B6 e minerais, fósforo, potássio, zinco e magnésio. É um alimento importante desde o nascimento até a fase adulta, indispensável na sua vida. Por isso, para o seu dia a dia, prefira o Leite Cambi, um produto puro, sem conservantes, produzido em Dourados. O Leite Cambi é saúde em sua mesa. Fone 3424-1213. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado do gado gordo continuou parado na sexta-feira na região de Dourados, pois o frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna e o Friboi de Ponta Porã continuaram fora das compras pelo segundo dia consecutivo. Ainda na sexta, os frigoríficos de Nova Andradina, Juti e Amambai também não compraram gado gordo. A Mariane Crespolini, pesquisadora do CPEA, destacou que o mercado do boi está novamente de ponta cabeça, uma vez que se instalou um novo período de incerteza em torno da JBS com as prisões do Joesley e Wesley Batista. O JBS Friboi representa a maior parte dos abates no Brasil. Com isso, o CPEA já observou uma redução no número de negócios de modo geral, não somente do JBS, mas também de outros frigoríficos que correm o risco de comprar um boi caro sem saber o que preço a carne poderá ser vendida. No mercado agrícola, no disponível em Dourados, saca de milho a R$ 19,00 e a de soja a R$ 58,00, informou a GD Corretora. Tudo que se planta dá nessa terra perde o regado a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semembarra é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes, fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura, tem na Semembarra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroséries, lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere.
Não é só a cor que faz a diferença num trator. Comid Máquinas, revendedora João Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselem, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. A BRF investirá 80 milhões de reais na construção de um novo centro de distribuição em Londrina, no Paraná. A previsão é de que as obras estejam concluídas até setembro de 2018. O espaço será projetado para receber até 150 caminhões-dia de diferentes portes que irão movimentar até 15 mil toneladas de alimentos mês, informou a BRF. O novo centro ocupará uma área com mais de 150 mil metros quadrados e será usado para armazenagem de produtos das marcas Sadia, Perdigão e Quali, agilizando o atendimento a municípios do Oeste Paulista, do Sul de Mato Grosso do Sul e do Paraná. Atualmente, a BRF já opera 7 fábricas e 2 centros de distribuição no Paraná, empregando mais de 17 mil funcionários. Os 4.500 hectares consumidos pelo fogo na semana passada causaram prejuízos de pelo menos R$ 21.200.000 à fazenda Boi Preto, em Ribas do Rio Pardo. Do total destruído, 2.000 hectares foram de floresta plantada de eucalipto e 2.500 hectares de pastagens e área de preservação permanente. Toda a propriedade possui 20 mil hectares. A estimativa do dano foi baseada no valor de 1 hectare, que para florestas plantadas alcança R$ 10.000 e para pastagens R$ 500. O preço do hectare do pasto é menor em razão da sua rápida recuperação, pois em 90 dias já estará verde de novo. Já os eucaliptos terão de ser replantados e crescer por 6 anos para serem utilizados nas fábricas de papel e celulose em Três Lagoas. O período do vazio sanitário de 90 dias encerrou na sexta-feira e o plantio de soja em Mato Grosso do Sul começa oficialmente nesta segunda-feira. Foram 90 dias sem que os produtores pudessem plantar soja. A medida é uma forma de combater a ferrugem asiática provocada por um fungo que causa perdas consideráveis de produtividade. Quem descumpriu a lei do vazio foi multado pela Iagro em até R$ 24.000. O lançamento oficial do plantio da soja acontece hoje na fazenda J. Basso, em Ponta Porã. Na programação serão apresentados dados e estimativas de produção e produtividade para o cultivo da soja na próxima safra. Na anterior, a colheita de soja em Mato Grosso do Sul rendeu 9 milhões de toneladas, um recorde para o estado. O diretor da Associação Brasileira dos Produtores de Milho, Paulo Bertolini, lamentou a recomendação da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, segundo a qual os produtores deveriam reduzir sua área plantada de milho para evitar terem prejuízos. Triste essa afirmação, afirmou o dirigente da Abramilho. Segundo ele, o Brasil tem potencial para produzir 150 milhões de toneladas de milho com facilidade. Terra, clima, tecnologia, competitividade da porteira para dentro da fazenda. O que não existe ainda é infraestrutura adequada ao país, como armazenagem, rodovias, ferrovias e portos, apontou o Bertolini. Na sua avaliação, o que o país realmente precisaria para resolver o gargalo da sua infraestrutura seriam privatizações e concessões de rodovias, ferrovias e portos. Além disso, o dirigente pediu maior incentivo para linhas de crédito voltadas para a armazenagem dentro da fazenda. O número de queimadas dobrou durante a última semana em Mato Grosso do Sul, elevando para 1.237 o número de ocorrências só em setembro. Com isso, segundo dados do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o mês tornou-se o segundo com maior quantidade de ocorrências em 2017. Até então, a posição era ocupada por julho, que teve 1.050 focos de incêndio em vegetação. Essa quantia é considerada atípica no período e foi favorecida pelo tempo mais quente e seco que o normal. Já em agosto, a situação se inverteu. As chuvas pararam o avanço das queimadas, fazendo com que o período tivesse número abaixo da média de fogo. No acumulado, o Mato Grosso do Sul teve 4.780 queimadas entre os dias 1º de janeiro e 14 de setembro, o maior volume dos últimos 5 anos para esse período, conforme o INPE.
Atendendo solicitação do vereador Silas Zanata, a AGESUL realizou a recuperação da rodovia MS 156 na região do Porto Cambira, com patrulhamento e cascalhamento. A recuperação dessa rodovia é de suma importância, pois é acesso a centenas de propriedades rurais e encontra-se em péssimo estado de conservação. Em dias de chuva, torna-se intransitável e é preciso garantir infraestrutura mínima para essa região, afirmou o Silas. Ele apontou que a obra trará melhores condições de tráfego, segurança e conforto para a população, principalmente na época de escoamento das safras. De acordo com o vereador, o nosso objetivo principal é garantir o escoamento da safra nas áreas de produção e o transporte de alunos. Acredito que os serviços executados, além de dar maior conforto aos usuários, garantirá condições boas de tráfego por bastante tempo, completou o Silas Zanata. A obra teve apoio do produtor rural Avelino Donati por ter doado o material usado no cascalhamento. O vereador Maurício Marques Jesus, com o apoio dos colegas Júlio Cleverson dos Santos e José Bispo de Souza, pediu na Câmara de Grolha e Dourados que a Prefeitura faça a recuperação do travessão da 8ª linha poente e o travessão da 8ª linha entre a 9ª linha, à altura do quilômetro 5. O vereador afirmou que a situação daquele local é calamitosa. O projeto Não Jogue com a Vida, desenvolvido pela Secretaria de Assistência Social de Dourados, em parceria com o FGD e a Unigran, segue durante todo o setembro. Nesta segunda-feira, haverá uma palestra seguida de caminhada no CRAS, o Centro de Referência da Assistência Social de Vila Vargas. O objetivo do projeto da Secretaria de Assistência Social é a prevenção e combate ao suicídio. A atividade no distrito de Vila Vargas terá início às 13h30 e haverá abordagem do tema por Sandro Toledo. Após isso, a caminhada é iniciada em frente do CRAS e segue até a unidade de saúde do distrito. O ministro Blairo Maggi da Agricultura fará gestão no governo federal para atenuar o custo que a energia representa para produtores de arroz irrigado do Rio Grande do Sul. De acordo com o presidente da Federação das Associações de Arrozeiros do Estado, Henrique Osório Dornelles, apesar de desfrutar de uma das maiores produtividades mundiais, o arroz irrigado brasileiro não é competitivo em função do custo elevado e por isso depende muito da variação de preço do dólar. No Paraguai, por exemplo, de onde vem a metade do arroz importado pelo Brasil, a tarifa é de 57% inferior à brasileira. A reivindicação dos produtores é ampliar em 2h30 o horário reservado à irrigação, período em que há desconto no preço da energia e que beneficiaria toda a cultura irrigada do país, disse o Dornelles. Nos últimos 4 anos, segundo ele, a tarifa dobrou de preço. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região negou na sexta-feira pedidos de habeas corpus feitos pelos defensores dos irmãos Joesley e Wesley Batista, controladores da produtora de carnes JBS. Os pedidos tinham sido feitos na quinta. Os irmãos são acusados de uso de informação privilegiada para lucrar no mercado financeiro. Ambos foram acusados de ganhar dinheiro vendendo ações da JBS antes de um acordo de delação premiada em maio, no qual confessaram subornar políticos. A delação, que envolveu o presidente Michel Temer, derrubou as ações da empresa e levou a uma forte alta do dólar. Wesley foi preso na quarta-feira passada pela Polícia Federal e Joesley se entregou, junto com o executivo da JBS, Ricardo Saldi, em outra ação. A defesa dos irmãos Batistas afirmou que vai recorrer do Superior Tribunal de Justiça. O cultivo no Cerrado do Grão de Bico, uma leguminosa rica em proteína, está sendo pesquisado pela Embrapa em diversas regiões do país.
nos estados de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. O estudo nacional, com a quinta leguminosa mais cultivada no mundo, pretende avaliar o potencial produtivo de algumas cultivares, indianas e nacionais, em diferentes épocas de plantio. No Mato Grosso do Sul, a Embrapa Agropecuária Oeste em Dourados é responsável pelas pesquisas desenvolvidas com o grão-de-bico e também com o cultivo da lentilha. O chefe adjunto de pesquisa e desenvolvimento da unidade, Harley Nonato de Oliveira, explicou que essa demanda de pesquisa foi feita pelo presidente da Embrapa, Maurício Antônio Lopes, que após uma viagem à Índia observou o potencial desse cultivo para exportação. As pesquisas desenvolvidas pela Embrapa Hortaliças do Distrito Federal no estado de Goiás possibilitou que o grão-de-bico produzido naquele estado em 2016 fosse exportado para outros países. 2 cargas, cada uma com 24 toneladas da leguminosa, foram embarcadas com destino à Colômbia e aos Emirados Árabes Unidos. Além do potencial internacional, o grão-de-bico também possui potencial para consumo interno no Brasil. Importamos cerca de 8.000 toneladas ano do grão, principalmente da Argentina, Chile e México, explicou o pesquisador da Embrapa Agropecuária Oeste, Oscar Afontão de Lima Filho, responsável pela condução do ensaio de pesquisa com grão-de-bico em Dourados. A Sementes Cepad é uma empresa do ramo de sementes de pastagem, atendendo Dourados e todo o estado com ótimos preços e condições de pagamento. A Cepad tem variedades de braquiárias Marandu, Piatã, Decumbens, MG4, MG5 e também os pânicos Aruana, Maçai, Mombaça e Rusizienses com ótimo preço e prazo para pagamento, com entrega imediata na sua propriedade rural. A Cepad é revendedora autorizada das sementes Alvorada, associada à Embrapa e à Unipasto. Sementes Cepad, Weimar Torres, esquina com Benjamin Constant, antiga Sementes Fandango. Fones 3422-3362 e 99972-1541. Fale com Celso ou Vinícius. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Especialistas pedem revisão do Marco Legal da Vigilância Sanitária Vegetal. Marco Legal da Vigilância Sanitária Vegetal é de 1934 e precisa ser revisto, segundo o governo. A sanidade da produção de frutas e vegetais no Brasil, que envolve, entre outras atividades, o controle de pragas nas lavouras, foi debatida em audiência pública da Comissão de Agricultura e Pecuária da Câmara. Marcos Vinícius Coelho, diretor do Departamento de Sanidade Vegetal do Ministério da Agricultura, disse que a prioridade da pasta é a revisão do Marco Legal do setor, um decreto de 1934. A norma, segundo ele, foi editada em um período em que o Brasil era importador de alimentos, situação completamente distinta da atual, em que somos autossuficientes e exportamos vegetais para mais de 120 países. Somos o primeiro produtor e principal exportador de açúcar, café e suco de laranja e o segundo produtor e maior exportador de soja, o segundo exportador de milho e o terceiro maior exportador de algodão. O técnico do Ministério da Agricultura destacou ainda o desempenho do Brasil na produção de frutas, na qual ocupamos a terceira posição de maior produtor mundial, principalmente uva, manga e citros. O grande crescimento da produção, segundo Marcos Vinícius Coelho, exige mudanças, especialmente na previsão de multas para quem descumpre as regras sanitárias. O capítulo que trata das sanções pela desobediência das regras fitossanitárias, que até hoje é regulamentado em CENTES, o que torna inviável uma penalização mais efetiva com base nesse decreto. Isso está em processo de revisão. O Ministério da Agricultura encaminhou uma proposta de atualização desse marco regulatório, que está na Casa Civil. Então ele atualiza todo esse sistema e prevê um novo capítulo específico de sanções e de medidas fitossanitárias e uma nova forma de reorganização de todo o sistema de sanidade vegetal. Reginaldo Minaré, consultor da área de tecnologia da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, ressaltou ainda a necessidade de especificar as competências de municípios, estados e da União no novo marco legal. Ele fez também um apelo para que a atualização seja feita por projeto de lei a ser analisado pelo Congresso. Temos uma zona cinzenta, de onde termina a competência de um, onde começa a competência de outro. Isso seria interessante ficar muito claro numa nova estrutura normativa. E isso é interessante estar numa lei,
e não em um decreto, ou em uma portaria, ou em uma instrução normativa, porque esse tem que ser um programa permanente. Não dá para o ministro entrar e achar que aquilo deve ser feito dessa forma. Aí o outro ministro entra e fala, não, é melhor assim. A estrutura base de funcionamento precisa estar numa norma cuja dificuldade de modificação é maior e a garantia jurídica é grande. Autor do requerimento para audiência, o deputado Evandro Roman, do PSD do Paraná, é coordenador de vigilância sanitária da Frente Parlamentar da Agropecuária. Ele reclama da falta de clareza na política sanitária e da falta de uma autoridade sanitária específica para a agropecuária. Roman é relator setorial do orçamento da agropecuária e pesca e prometeu recursos para essa política. Da Rádio Câmara de Brasília, Geórgia Moraes. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Comide Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselem, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semembar é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura, tem na Semembar. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Agradecendo a sua companhia, desejamos a todos uma ótima semana. Marcamos um novo encontro amanhã às 6 horas, depois do Serginho Sarati, se Deus quiser. E nos canais da Grande FM, no Facebook e no YouTube, vocês podem assistir ao nosso programa. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.